Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo de hoje, dois avisos, tá? Primeiro aviso, eu não sei quantos viram aquele vídeo que eu fiz que tinha o título de Uniexpo e uma ideia minha. E esse aviso é sobre aquela minha ideia, né? Ao que tudo me indica, e eu espero estar errado, me parece que a feira USP As Profissões, especificamente para Poli, terá um certo problema de falta de diálogo entre os vestibulandos e os universitários, né? E por que eu falo isso? Porque diversos amigos meus de diversos cursos da USP já receberam e-mails, né, chamando eles para participar da feira. Aqui da Poli, eu particularmente não conheço ninguém que foi convidado para participar da feira. E a feira tá daí, né? Daqui a um mês e pouquinho já. Então, assim, muito me preocupa que a feira se limite a um canal de comunicação bem amplo, sabe? Então, vocês vão conversar bem, assim, bem superficialmente sobre a Poli, com algum diretor, com a diretora, quer dizer, com algum chefe, com algum professor, sabe? Mas não entre no mérito especificamente dos cursos, né? Isso muito me preocupa. Então, caso isso venha a acontecer, caso isso se confirme, né? E eu vou ficar atento para daqui a 2 semanas. Eu quero ver aquela ideia que eu falei, né? De fazer uma mini feira aqui do canal, né? Para pelo menos eu bater um papo com vocês, ou vocês, ou então os pais de vocês, sempre tem a questão dos pais, ou então alguém que não é inscrito do canal, né? Para a gente falar um pouco sobre os cursos. Tudo bem que eu não sou a pessoa mais especializada para falar sobre os cursos da Poli, mas eu acho que melhor falar com um aluno, né, que tem uma visão um pouco mais realista, do que falar com um professor que, em geral, se você for pegar no alto nível, né, ele vai te passar uma visão muito mais romantizada da coisa, né? Então, não sei, é uma opinião minha, vamos ver isso mais pra frente. E o segundo aviso é o seguinte: amanhã, às 4 horas, se eu me recordo bem, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, vai ter uma live com o diretor da Convest, né, o vestibular da Unicamp. Cadê o Elodinho agora, que sempre tá atento à Unicamp, né? E essa live eu acho que é interessante vocês verem, e eu vou tentar assistir ela, só que eu não vou conseguir assistir ela na hora, né? Porque muito provavelmente ele irá falar sobre a questão do SISU, né? Como é que será o ingresso pelo SISU. Eu acho que a Unicamp vai sim aderir. Mas o que é interessante ele falar é como vai viabilizar isso, naquela questão do calendário. Então, acho interessante assistir, mas também se tiver uma informação muito boa, trarei aqui em vídeo na sexta ou no sábado para vocês. Agora vamos para o vídeo propriamente dito, né? Qual que é essa particularidade, essa especificidade do quinto ano da Poli, né? Antes de falar dela, eu queria dizer o seguinte. Muitos me perguntam: Felipe, qual que é a melhor faculdade? É a faculdade X ou é a faculdade Y, né? No caso, é a USP ou é a Unicamp, é a USP ou é a USP Poli, então a USP São Carlos e por aí vai. Assim, quando você chega num nível das faculdades que eu chamo de tops, né? Então USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, por aí vai, essas faculdades muito bem reconhecidas, né? Na minha humilde opinião, existe pouca diferença significativa no ensino propriamente dito. Qual que é a diferença? A diferença está nas oportunidades. E isso que eu vou falar do quinto ano da Poli seria uma diferença de oportunidade. Então vamos lá, não vamos demorar muito não, né? O quinto ano da Poli, a especificidade dele, falando bem assim, bem superficialmente, é a seguinte: você pode fazer o quinto ano na engenharia que você quiser. Muito legal isso, né? Isso é uma coisa que os vestibulandos não sabem, acho que também nem tem como saber, né? E que quando vocês entram na Poli, vocês já descobrem isso logo na primeira semana, na primeira semana de aula, né? Não de aula, mas na semana de recepção. Eles já falam isso. Então, assim, aqui na Poli, eles chamam o quinto ano de módulo vermelho. Então, quando eu for falar módulo vermelho, eu vou me remeter ao quinto ano. Mas antes, deixa eu estruturar aqui com vocês, né, como é que funciona o quinto ano na Poli. Então, você está no seu quinto ano, período ideal, tá? Então, você está direitinho com as matérias em dia, você vai se formar depois quando esse ano acabar. No seu quinto ano, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer estágio, isso não tem muito como fugir. Então, eles esperam que você faça estágio no primeiro e no segundo semestre, estágios de 30 horas semanais, que é o que vocês conseguem fazer. Você tem que fazer TCC,
e o TCC é na sua engenharia nativa, né? Na engenharia que você ingressou. Então, por exemplo, se você ingressou na engenharia civil, você vai fazer TCC na engenharia civil. E eles esperam que você faça o módulo vermelho, onde o módulo vermelho consiste em 6 matérias, sendo 3 no primeiro semestre e 3 no segundo semestre. E essas 6 matérias, né, elas vão ser na engenharia que você escolher. E isso é, assim, muito legal mesmo. Então, o caso que eu dei da civil, né? Tudo bem, você ingressou na civil, você vai fazer TCC em civil. Mas se você gosta, por exemplo, muito de naval, você pode fazer o seu módulo vermelho na engenharia naval. Inclusive, uma curiosidade para vocês. Tem bastante professor da civil que tem formação em naval. E eu acho que existe professores da naval que tem formação em civil. Então tem essa ligação aí. Mas enfim, não tem limitações. Você pode, sei lá, você entrou na mecatrônica. E aí você vai fazer módulo vermelho, né, em, sei lá, em materiais. É bem interessante isso, né? E aí umas coisas que a gente já precisa estabelecer aqui são as seguintes. Primeira coisa, o módulo vermelho, ele não te dá um segundo diploma. Então, beleza, você entrou em mecatrônica, você vai se formar em mecatrônica, você vai ganhar o diploma de engenheiro mecatrônico. Por mais que você tenha feito um módulo vermelho em engenharia de materiais, você não vai ganhar um duplo diploma, né? Ou então um adendo ao seu diploma de engenharia de materiais. A função do módulo vermelho é lhe fornecer um conhecimento adicional de uma outra área, né? E que esse conhecimento possa lhe ajudar na sua carreira profissional. Não é te dar um diploma adicional, isso não tem, tá, gente? Então já é muito importante deixar isso claro, tá? Segunda coisa, o módulo vermelho você pode fazer tanto no seu curso, claro, então, eu dei o exemplo lá, sei lá, civil. Eu posso fazer o meu módulo vermelho em engenharia civil. Inclusive, alguns cursos possuem mais de um módulo vermelho. Então, a civil, ela tem o módulo vermelho padrãozão dela, e ela tem o módulo vermelho em real estate, né? Que seria essa parte de investimento imobiliário. Ela tem 2 opções. Então, o aluno, se ele quiser ficar no próprio curso, onde o normal, né, é o aluno ficar no próprio curso, ele pode optar ainda se ele quer fazer o módulo normal, no caso da civil, né, ou então o real estate. E é bem interessante que existem módulos vermelhos que não são específicos de um curso. Por exemplo, a Poli tem o módulo vermelho em engenharia biomédica. E a Poli não tem graduação em engenharia biomédica. Só que esse é um módulo vermelho que a gente chama de interdepartamental. Então, vários departamentos da Poli dão matérias nele e criam ele. Então, ele não é específico de um curso, ele é uma mistura de cursos. E aí isso abre oportunidades bem interessantes para nós, né? Você poder fazer uma coisa que não é uma graduação, né? E aí poder lhe dar uma bagagem, né, de conhecimento maior. E o interessante também é o seguinte, eu vou dar o exemplo aqui da computação, né? A computação teve a seguinte ideia. Existe o módulo vermelho da computação. Então eu posso fazer meu quinto ano na computação. Só que para quem vem de fora e quiser fazer esse módulo vermelho da computação, é um pouco complicado. Quando eu falo de fora, é de uma outra engenharia. Por quê? Porque o módulo vermelho parte-se do bom senso de que serão matérias que não exigirão muita bagagem teórica daquela área. Então, espera-se que sejam matérias que um aluno de uma outra engenharia consiga fazer sem grandes dificuldades. Só que isso nem sempre é fácil de se montar, né? Então, o que a computação fez? Ela tem também 2 módulos vermelhos. Ela tem o módulo vermelho normal, ou então advanced, né? Que seria para os alunos que já são da computação fazerem ele. E tem o módulo vermelho básico, para alunos que não são da computação poderem fazer ele. É claro, nada te impede você, aluno que não é da computação, de fazer um módulo avançado, né? Mas assim, tem que ter cuidado, porque vai se partir do princípio de que você tem uma base na computação. E isso pode gerar uma série de desconfortos em algumas matérias. Por isso que aqui na computação a gente também tem um módulo básico. Esse módulo básico são matérias básicas da computação, né, que os alunos têm em geral no 3º ou no 4º ano. Então, por exemplo, arquitetura de computadores, sistemas operacionais, rede de computadores e por aí vai.
Então, assim, é muito interessante essa separação em módulos, em módulo básico e avançado, né? Eu não lembro de cabeça se outros cursos fazem isso, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também um link do Jupyter, que vocês já estão carecas de ver esse link, mas se vocês abaixarem toda a barra de rolagem, porque assim, no comecinho tem os cursos da Poly, se vocês abaixarem toda a barra de rolagem, tem uma seção que é a seção módulos, e aí tem uma porrada de módulos, acho que tem mais de 20 módulos. Talvez chegue até 30, porque também tem a questão do pré-mestrado, que eu pretendo fazer um outro vídeo sobre isso, falando sobre o pré-mestrado. Mas enfim, esses módulos aí, essa porrada de módulos, são os módulos vermelhos, que você pode optar por fazer eles. Então assim, tem muitas opções para vocês poderem fazer, né? E isso é uma oportunidade especificamente aqui da Poly, né? Da Poly USP. Então, quando eu falo para vocês verem oportunidades, né? Tá aí uma oportunidade que poderia fazer com que vocês queressem especificamente a Poly. Até onde eu sei, posso estar enganado, mas eu acho que não. A Unicamp, a Unesp, ou então a USP São Carlos não proporcionam essa experiência, essa oportunidade. Então, isso é algo, né, específico da Poly. E aí a outra pergunta que você está fazendo, tá bom, Felipe, legal, gostei, achei muito bacana, como é que eu escolho esse módulo? No final do seu quarto ano, no seu oitavo semestre, antes do seu oitavo semestre acabar, existe um processo online, né, que você vai se candidatar e você vai lá escolher os seus módulos. E a regra é a seguinte, se você quiser permanecer no seu curso, a sua vaga é garantida. Então, eu da computação, se eu quero fazer o módulo vermelho na computação, a minha vaga é garantida. Agora, se eu quiser fazer o módulo vermelho em outro curso, aí eu preciso participar desse chamado processo seletivo. E aí, como é que é o processo seletivo? Eles usam a chamada, né, média polinormalizada, que é a média das suas disciplinas da Poly, com um algoritmo inteligente aí para deixar justo, porque é uma competição entre cursos que tem matérias diferentes, tá? Então aqui não é a média biênio, é a média polinormalizada. E aí eles usam as matérias até o sétimo semestre. Por que não o oitavo semestre? Porque o oitavo semestre não acabou ainda. Então a média até o sétimo semestre normalizada gera sua média polinormalizada, que eles usam nesse processo seletivo aí. E aí, primeira coisa, não, você não vai ficar sem módulo vermelho, porque você sempre tem a vaga garantida do seu curso. Segunda coisa, eu sei que alguns de vocês têm muito medo, a galera tem medo da competição, né? Não vou conseguir o meu curso, não vou conseguir meu módulo vermelho. Falando do módulo vermelho especificamente, gente, são bem poucas as pessoas que saem do curso. A maioria prefere ficar no próprio curso de origem, tá? Então é bem raro sair do curso. E assim, os módulos vermelhos, pessoas de outros cursos, eles não têm uma demanda tão grande assim. Claro que existem alguns módulos que têm demanda bem superior a outros. Por exemplo, o módulo de engenharia biomédica, que é um módulo que não tem curso de origem, né? Logo no começo, quando ele lançou, ele foi o módulo que mais teve demanda. Eu não sei como está hoje em dia, teria que ver. Mas um módulo que eu sei que hoje em dia tem muita demanda ainda, então não necessariamente vocês vão conseguir, é o módulo de engenharia da produção. Por quê? Porque engenharia da produção é um curso bem amplo, que engloba bastante competências interessantes, então a parte de administração, a parte de empreendedorismo e por aí vai. Então esse é um outro módulo que tem bastante demanda. Mas tirando esses dois, pelo menos os outros módulos, eu nunca escutei nada de ser muito concorrido. Então não teria porque vocês terem muito medo de não conseguir eles, tá? Então, acho que é isso que eu tinha para falar, tá? Uma coisa bem legal, bem interessante, bem específica aqui da Poly USP. Não sei se vocês se animaram por isso, né? Então é isso. Se cuidem, gente. Um ótimo dia para vocês.